Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Por aqui tá tudo certo também, graças a Deus. Estou com muita saudade e espero que possamos estar juntos o mais breve possível. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nós estamos quase finalizando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E hoje o tema da nossa aula vai ser os perigos da ganância na família cristã. Para isso, nós vamos usar o texto que está lá em 1 Timóteo 6, versículos 9 a 10. Eu vou ler aqui, e eu estou lendo na versão NAA. E fala assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Bom, o que Paulo está falando aqui? Qual que é o contexto desse versículo? Ele começa esse capítulo falando de pessoas que estão ensinando outras doutrinas e não as que não confiam nas sãs palavras de Jesus Cristo. Ele fala que essas pessoas são orgulhosas, arrogantes, que elas gostam de ficar discutindo, inclusive o significado de palavras. Ele fala que essas pessoas elas estão privadas da verdade e lá no versículo 5 ele conclui que elas achavam que a piedade seria uma fonte de lucro. E o que ele quer dizer com isso, né? Piedade como fonte de lucro. Tem outra versão que traduz esse termo como eles pensavam que a vida de devoção deles fariam com que eles enriquecessem. Ou seja, ele está falando de pessoas que se utilizam da fé como uma ferramenta para conquistar mais bens materiais. Então, quando a gente pensa em fé, dinheiro, prosperidade, religião, muitas vezes os nossos pensamentos já são levados àqueles pastores da chamada teologia da prosperidade, né? Que fizeram da religião, fizeram da fé das pessoas o seu ganha-pão. Mas eu queria que hoje a gente pensasse um pouquinho mais próximo, não nos pastores, que um dia vão sim prestar contas, mas dos fiéis, que muitas vezes pode estar sendo eu ou você, que transformamos ou transformam a igreja como um banco, uma poupança. Então, como que funciona, né, o mecanismo de uma poupança? Por exemplo, você vai lá no banco, você deposita o seu dinheiro lá e o banco, no final, ele vai te recompensar por esse dinheiro que você emprestou a ele. Então, ele vai devolver o que você emprestou com um pequeno acréscimo, pequeno, tá? Então, é como se você depositasse R$ 100 lá e, no final das contas, o banco vai te devolver 150. Então, muitas vezes a gente quer usar essa lógica na igreja, aplicar esse mecanismo na igreja e estamos chamando isso de fé. Mas, na verdade, é a nossa ganância que está tentando fazer com que a fé seja uma ferramenta para que a gente conquiste prosperidade, conquiste bens materiais. E existem muitos perigos nessa prática e hoje nós vamos tratar especificamente de dois. O primeiro perigo é que nós estamos sujeitos a cair em armadilhas que nos levam à escravidão do pecado e a desejos que jamais serão saciados. Olha o que ele está falando aqui no versículo 9. Ele fala assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Ou seja, ele está falando que esse desejo de ficar rico leva as pessoas a caírem nessa armadilha de muitas vezes transformarem o dinheiro em um fim e não um meio. Então, é uma busca desenfreada, é a dedicação da vida, do tempo, das forças para ganhar mais dinheiro. E ele está falando aqui que nessa busca muitas pessoas se perdem, tanto nos próprios desejos, né? Porque ficam desejos cada vez maiores, elas querem cada vez mais e esses desejos não são saciados por isso, porque muitas vezes elas estão buscando suprir uma fome espiritual que só vai ser saciada por Jesus Cristo no dinheiro. Então, muitas vezes se perdem aí no meio do caminho. E um segundo perigo que essa prática pode nos trazer é tornar o dinheiro como o nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas. Os irmãos se lembram quando Jesus fala aos seus discípulos: olha, vocês não podem servir aos dois senhores. Ou vocês vão servir a Deus, ou vão servir ao dinheiro. Os dois não dá. Quem vocês vão servir? Então, aqui no versículo 10, inclusive, ele fala assim pra gente:
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, o que está sendo condenado aqui? O amor ao dinheiro está sendo condenado aqui, a dedicação, a busca, o apego, porque o dinheiro em si só, por si só, ele é neutro. Ele não é bom nem ruim, vai depender da utilização que você vai fazer dele. Então, o dinheiro ele pode tanto financiar um genocídio, como ele pode sustentar diversas obras missionárias aí espalhadas pelo mundo e como ele tem feito. Mas o que está sendo condenado aqui é esse apego ao dinheiro, a dedicação de uma vida à busca dele cada vez mais e muitas vezes se utilizando da fé para alcançar isso. Então, por isso, muitas vezes, hoje nós temos muitos frequentadores de igreja que, na verdade, servem ao Deus dinheiro, ao Senhor dinheiro, e não ao Senhor Jesus Cristo, porque fizeram da igreja, fizeram da sua fé uma ferramenta para que eles alcançassem mais bens materiais. E o dinheiro, meus irmãos, quando ele é aplicado de forma correta, empregado de uma forma certa, ele é uma bênção. Mas agora, quando ele se torna um Deus, ele é um Deus cruel. Então, pensando nisso que a gente já falou aqui, eu queria trazer algumas reflexões para nós. Então, pensando nisso que a gente já conversou aqui hoje, eu queria trazer algumas reflexões para nós. Para a gente pensar se nós temos buscado a Deus, se nós temos buscado os seus pés, para que nós nos prostremos a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, ou nós temos buscado as suas mãos abençoadoras que podem nos proporcionar uma vida boa, uma vida confortável, sabe? Nós temos empregado, sido bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado a nós, sendo generosos como Ele é conosco, ou nós temos utilizado a nossa fé como um banco, sabe? Onde a gente deposita esperando algo em troca. E aí nisso eu queria que a gente pensasse muito nas nossas vidas, não naquelas pessoas que às vezes participam de campanhas, né? De entregue seu salário e aí você vai receber o triplo, aí você pode pensar, não, essa pessoa é gananciosa. Mas quantas vezes nós mesmos não entregamos na casa de Deus, ofertamos ou damos dinheiro a algumas pessoas confiando que isso trará pra gente proteção, sabe? Tipo, dessa forma nenhum mal chegará à nossa tenda, ou confiando com que essas contribuições trarão saúde para nós, para nossa família, segurança, que são coisas que às vezes lá no fundo do nosso coração a gente pensa e não tem nem coragem de confessar para nós mesmos, quanto mais para Deus. Então, com isso eu quero finalizar lembrando de uma história que está lá em Êxodo, entre os capítulos 25 a 33, onde depois de uma série de circunstâncias, Deus propõe para o povo de Israel, olha, vocês terão a minha bênção, vocês vão receber aquilo que eu prometi, vocês vão chegar na terra prometida, mas eu não vou. Então, o que Deus estava propondo aqui para eles? A mão estendida, a mão abençoadora, mas sem a presença dele, sem o relacionamento com ele. E eu me pergunto se eu teria aceitado essa proposta e quantos de nós não teríamos aceitado essa proposta? Ter a bênção de Deus sobre as nossas vidas sem ter o relacionamento com ele. Então, hoje nós conversamos um pouquinho aqui sobre os perigos que a ganância pode trazer no meio da família cristã. Então, nós estudamos um pouquinho sobre as armadilhas que nós podemos cair, nesses desejos que nós podemos cair e o perigo de transformar o dinheiro como Senhor das nossas vidas ao invés de servir ao nosso Jesus Cristo. Então, nesses dias que nós estamos passando de saudade, de privação, de distanciamento, minha oração é para que nós sejamos generosos, como o Senhor tem sido conosco, e pedindo para que o Senhor guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Espero que nós estejamos juntos em breve, irmãos. Abraço.